Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estamos conversando sobre história, educação e um pouquinho do patrimônio de Campos dos Goytacazes. Antes de entrarmos na questão da UENF, esses dias eu estava andando pelo Jardim São Benedito, ali onde tem a Academia Campista de Letras, e o professor Hélio Coelho, para quem a gente manda um grande abraço, está reformando lá, dando uma geralzinha na casa. E ele falou uma coisa para mim que realmente eu não sabia, você vê a importância da história. Eu sempre achei que ele era a Praça São Benedito, e não é. Não. Praça Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, exatamente. Pois é, que foi presidente, né? Então são detalhes que podem parecer bobos, mas são de extrema importância, principalmente para quem é campista, né? Para quem é campista. Então eu queria só fazer esse registro aí. Professora, vamos falar um pouco agora sobre a situação da UENF, do Vila Maria, que diga-se de passagem, eu trabalhei no Vila Maria quando lá foi sede da Prefeitura de Campos, não sei se você sabe disso, né? Sim, sim. Foi uma das primeiras sedes da Prefeitura de Campos, se não me engano, no ano de 1988, eu acho. Por aí mesmo. Mais ou menos. Então, é uma casa maravilhosa. E lá tem histórias da Finazinha, da sua filha. Aí eu quero que você deve saber um pouco dessa história? Mais ou menos, alguma coisa. É verdade que existia, você vai falar à vontade, mas eu gosto de me intrometer um pouquinho, mania de advogado. Mas existe uma história que a filha dela tinha ou uma doença, ou um cheiro um tanto repugnante, que ela não podia conviver muito com as pessoas? Isso é lenda? Eu ouvi isso também. Eu ainda não mexi assim com nenhuma documentação propriamente da Finazinha. A gente, inclusive... Parece que ela é uma espécie de Evita, né? Então, e eu inclusive assim, tenho buscado, porque a gente ouviu dizer que algumas pessoas têm os diários e tal, a gente está tentando localizar essa documentação até para a gente poder, dentro do... Dar ela um merecimento dela. Exatamente, na casa a gente conhecer um pouco mais a história e poder falar sobre isso, mas eu digo a você que eu também já ouvi essa história, que a menina era um pouco doente, que ela tinha que tomar muito banho, alguma coisa dessa, eu também ouvi isso. O que eu sei que é fato é que ela faleceu antes da Finazinha, né? E, quer dizer, a Finazinha, já uma vez viúva também, foi o motivo pelo qual ela deixou a casa para a primeira universidade pública que chegasse em Campos, né? Que foi, no caso, a UENF. E diz que ela era muito caridosa, né? Sim, ela era muito caridosa. Era também uma espécie de mecenas de arte, né? Nós temos uma foto muito bonita da Lira de Apolo, né? Ainda com o maestro Jucas Caldas, se eu não me equivoquei no nome, numa das varandas. É uma foto, inclusive, que eu estive conversando com o mestre Ricardo da Lira, que eu gostaria muito da gente fazer uma foto de novo, né? Assim, hoje, né? A Lira hoje com o mestre Ricardo, na mesma varanda, enfim, uma forma da gente tentar... fazer um contraponto histórico. Exatamente, e celebrar tanto a Lira, né, que está nesse momento de recuperação, que é um trabalho bem bacana, como também a própria Vila Maria, que também está tentando, né, sair desse marasmo que ela ficou um pouco nesses últimos anos. A Vila Maria, eu passei ontem ou anteontem, estavam todos fazendo uma manifestação com velas, né? E você agora está dirigindo a Vila Maria, não é isso? Isso. Qual é o estado dela hoje, físico, de recurso e histórico? Como é que está a situação da Vila Maria? Bom, vamos lá, por partes. A casa, né, em si, a estrutura física da casa, a gente precisaria de reforma em diversas partes, né? Assim, evidentemente, assim, o ideal, do mundo ideal seria a gente poder fazer uma boa restauração na casa. Mas com esses recursos tão... difíceis da gente obter, entrar num processo de restauração hoje, eu temo que pode ser a condena da própria casa, porque a gente não teria um montante... Exatamente. Risco de nem terminar o que fizer ali. Exatamente. E se a gente chega a terminar, eu temo muito pela manutenção de uma casa restaurada, por exemplo, com as paredes, com as pinturas originais, os afrescos todos, e a gente não ter sequer como manter. Só tacar uma pintura qualquer ali em cima, né? Não, porque você tem que ter um tipo de manutenção que é cara também. Então, assim, eu acho que hoje o ideal para que a casa continue funcionando e cumprindo seu papel seria reestruturar alguns ambientes, né? Porque a casa em si é uma casa que está de pé, enfim, não é uma casa que tem problemas estruturais, mas a gente pode consolidar alguns ambientes. A parte de baixo, por exemplo, está toda sem teto, então... Qual parte?
A parte baixa, assim, sem teto, sem os forros. Então, quer dizer, a gente tem ainda as instalações... Aquele salão é lindo ali, logo na entrada direita, né? Isso, que era um auditório, né? Mas como a gente não tem mais o forro, você entra, você vai ver os antigos ar-condicionados, a fiação. Então, assim, não é uma... A gente conseguir fazer um forro novamente, enfim, conseguir dar uma pintura na casa que ela, né? Porque a pintura, na verdade, preserva, né? A pintura original. Então, é uma forma também de você preservar. Não é nada contra as pinturas que estão por baixo, mas seria a forma ideal da gente preservar isso nesse momento em que a gente Vila Maria é tombada pelo Patrimônio Histórico? Ela é tombada, se eu não me engano, pelo município, mas ela não é tombada pelo IPHAN nem pelo INEPAC. O INEPAC tem um tombamento ali na praça. O único prédio que é tombado pelo INEPAC é o Liceu de Humanidades e o Coreto. O Coreto também ele é fruto de um tombamento que o Estado faz em determinado momento, nos anos 80. Estado? O Estado do Rio de Janeiro. Ali não tem nada do IPHAN. O IPHAN não tem nenhuma edificação urbana tombada em Campos. O IPHAN é um órgão federal. É o órgão federal. Né? Assim, a gente já não pode dizer isso porque o Asilo do Carmo já está dentro da cidade, mas na verdade ele a estrutura dele é muito mais rural, né? Mas a cidade já engoliu. Mas assim, a princípio a gente não tem nenhuma edificação urbana tombada pelo IPHAN. O IPHAN, todos os tombamentos dele são de edificações fora da cidade. Posso dizer para vocês se eu me lembrar de todas. O Solar do Airizes, o Solar do Airizes está tombado? Está caindo, né? Pois é uma palavra... Aquilo é uma vergonha. É verdade que a história do Bernardo Guimarães sobre a escravizaura tem origem naquele local ou aquilo ali é um conto? Não, eu acho que não... Porque ele cita Campos, obviamente, a história é Campos, eu acho que é uma casualidade, mas que foi muito bem aproveitada pelos campistas. Então, a história toda, quem passa, desde criança que eu passo, aqui que era a história da escravizaura. Exatamente, mas eu tenho a impressão que não era exatamente isso, não. Mas olha só, o Solar do Airizes, o Solar da Baronesa, o Asilo do Carmo, o Solar dos Jesuítas e a Capela de Donana, que na verdade o tombamento era do solar e da capela, né? A foto original que se tem daquela área no IPHAN, você vê o solar e a capela, né? Só que o solar, ele foi realmente, esse aí tombou realmente, né? No sentido literal, literal de tombamento. E hoje a gente tem um condomínio, enfim, a gente tem roamentos com casas ali, né? E é curioso porque o IPHAN até hoje ele tem um registro lá, se você entrar no registro IPHAN, ele está lá como solar e capela de Donana. Né? Alguém errou aí, né? Não, a gente já notificou, o IPHAN ele tem conhecimento, várias vezes a gente já comentou sobre isso, mas em função do tipo de registro, isso não sai, né? Ele fica lá registrado. E aí o que acontece? Esses tombamentos, eles acontecem em torno aos anos 40. O IPHAN, ele é de 1937, né? Ele é do período o IPHAN ele é criado junto com o Ministério, na época, que era o Ministério da Educação e Cultura, não sei se era Cultura ou Saúde, agora eu não sei, que era o Ministério do Capanema. E aí o Capanema ele cria, né? A princípio ele pede ao Mário de Andrade, que então era secretário de Cultura em São Paulo, para criar um departamento no Estado, porque, né, no governo federal. A proposta do Mário de Andrade, ela é muito avançada para aquela época. Ela realmente é uma proposta que já incluía o patrimônio imaterial, né? Como ela era muito avançada, a atitude do Rodrigo, né, Andrade, que era o que ia ser o coordenador do IPHAN, na época era a Secretaria de Patrimônio Histórico e Cultural, ISPAN. Tem essa coisa meia da época que eles achavam que era muito elegante usar, porque é PH, né, que tem um som de F na época, então ficava mais elegante usar. As farmácias tinham esse PH. Exatamente, então eles usam essa forma, né, de falar, quando a gente poderia falar IPAN e ISPAN, né, enfim. E o Mário, enfim, aí o próprio Rodrigo ele elabora um decreto-lei em 37, que é o decreto que a gente tem no governo federal. E são os primeiros tombamentos no Brasil, eles partem do governo federal, né, desse decreto 37. Então, nessa leva, a gente tinha aqui em Campos um grande articulador com o IPHAN, que era o Alberto Lamego. O Lamego está em constante contato tanto com o Mário de Andrade, né, mas principalmente com o pessoal da equipe do IPHAN,
e é ele que faz uma relação de bens a serem tombados na cidade. O único bem que foi tombado no centro de Campos nessa época, que isso se dá por volta dos anos 40, 44, 47, foi a Santa Casa de Misericórdia e a Igreja Mãe dos Homens. A Santa Casa, onde era a Praça Salvador, ali, aquele estacionamento ali. Isso também, nessa leva desses 5 que eu te falei, e mais esses foram tombados nesse período. Mas caiu de qualquer forma também. Não, o caso da Santa Casa é um pouco diferente. O da Santa Casa foi um movimento que o provedor da casa, foi em 1961, ainda com Jânio Quadros, o provedor da casa, ele tinha algum contato com o ministro, ele consegue se articular, né? E ele consegue que o presidente faça um destombamento, que é uma coisa muito estranha, né? Muito rara de acontecer. Foi uma ação política, né? Exatamente. Aí ele consegue o destombamento e é a partir do destombamento que aquela área ela sai da guarda, vamos dizer, da tutela do governo federal e, portanto, aí ela é derrubada. É uma pena, hoje poderia ser um museu, né, no centro da cidade, fantástico, quando eu vejo as fotos, eu não vi foto nenhuma ainda. Gente, tem umas fotos lindas de lá, não de dentro, eu sempre vejo eu peguei fora, o estacionamento. Mas é uma área belíssima, teria sido... Tem foto de dentro também? Não, eu nunca vi, mas a de fora eu já vi. Aquilo ali seria fantástico, um museu no centro da cidade, na frente para o Rio ali, né? Uma coisa maravilhosa, infelizmente... Essa é a história. Bom, aí nos anos 80, porque assim, o INEPAC ele é criado nos anos 60 para o estado da Guanabara. Estado da Guanabara antes da fusão, né? Sim, antes da fusão. E então, quando há a fusão, esse órgão ele se torna de todo o estado do Rio de Janeiro e ele passa a se chamar INEPAC, que é Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, né? E então, nos anos 80, ele tem uma grande ação no estado, e é quando ele tomba diversos imóveis aqui em Campos, no caso, o Liceu de Humanidades, o Palácio Solar do Barão de Pirapitinga, que é o Hotel Amazonas, sim, o Hotel Gaspar, onde hoje é o Museu da cidade, a Lira de Apolo, enfim. O Museu da Cidade ficou muito bonito, né? Eu não fui lá ver, não. Ficou muito bonita a restauração. Então, todos esses bens, eles foram tombados nos anos 80, né? E, posteriormente, já nos anos 2000, é quando o município começa a tombar. Então, nesse período que o INEPAC faz esses tombamentos, ele tomba o Liceu e logo depois ele faz um tombamento que, na verdade, é em todo o estado, ele tomba 14 coretos em todo o estado do Rio de Janeiro. E um desses coretos é o coreto da Praça Rio Branco, que é aquela praça que tem em frente ao Liceu, né? Que nós temos que é considerado pracinha do Liceu, quando na verdade não é, né? Exatamente, É igual, eu tenho a impressão que é Rio Branco. Igual o Jardim São Benedito, né? Eu tenho a impressão que é Rio Branco, se eu não estiver enganada. E ali, o que eles fazem depois disso? É um tombamento que a gente chama de entorno. Então, eles têm um entombamento que é o seguinte: não se pode construir nada, embora a gente tenha já essas edificações, né, que seja acima... De 5 andares, mais ou menos. Exatamente, na praça. Né? Na praça mesmo não se pode construir nada, existe uma lei que preserva aquilo, para que justamente ela tenha... Que ali é Vila Maria, Liceu... Câmara de Vereadores, que é um prédio maravilhoso, né? Isso, exatamente. Ainda tem uma casa do outro lado, uma casinha. Não que as coisas feitas lá dentro hoje sejam tão boas, mas o prédio é maravilhoso. A gente já tem uma parceria boa da Vila Maria e a Câmara. O prédio é maravilhoso. A Câmara tem feito um trabalho, né, na área parte de cultura, cultural. O Avelino tem feito um trabalho muito bom. Isso, a parte cultural tem um trabalho muito bom. Inaugurando os bustos todos ali dos campistas históricos, né? Sim, é um trabalho bem bacana. E ali tem outras casas também, que eram casas, como a casa de Vila Maria, uma casa de residência. Tem uma casa do lado ali também que é linda. Tem várias casas. Então, assim... No Colégio Ângulo ali do lado tem uma casa que, nossa, fantástica. Exatamente. Também. Então, e a ideia é o que a gente chama de skyline, né? Assim, que ela tenha que seja aquela referência de céu, vamos dizer assim, né? Da linha do céu, daquela praça, para manter esse cenário, né? A ideia é esse cenário. Então, ela não tem um tombamento, mas ela tem uma guarda, uma tutela bastante diferenciada. O coreto que você fala é o coreto central ou aquele do cantinho branco? Não, o coreto central, aquele de ferro, né? Aquele coreto é belíssimo. É lindo. Então, o tipo de tombamento que a gente tem ali hoje é esse. Eu me pergunto muito se esses tombamentos, no caso principalmente do IPHAN, eles são
Às vezes eles dificultam, eu não tenho nada contra, eu acho que é muito bacana, mas às vezes também engessam muito os nossos procedimentos no sentido de preservação, quando a gente não tem realmente o capital para fazer uma grande restauração. Essas pequenas intervenções a gente tem mais limitação quando ele está tomado pela IFAM. Mas eu acho que, apesar disso, é importantíssimo, né? Se a gente vivesse no melhor dos mundos. Infelizmente, a situação da UENF hoje, o nosso cenário do ponto de vista econômico é muito ruim, né? Então a gente não tem que contar um pouco mais com esse cenário negativo do que com... Vou aproveitar que a gente está terminando. Agora uma opinião sua. Para você, Campos teve ao longo da história muitas pessoas importantíssimas para a nossa cidade. Mas como historiadora, quem você escolheria como a pessoa mais importante para você no cenário histórico de Campos? Nossa, são tantos personagens. Diga 3. Ai, meu Deus. Facilitei para você, 3 eu facilitei. Mas olha, eu vou descobrindo os personagens de Campos que talvez não sejam os mais conhecidos do ponto de vista até da política. Então né? vamos trocar assim, pessoas históricas de Campos curiosas e importantes. Assim, por exemplo, eu ultimamente estou vivendo, até por causa que o acervo dele está na Vila Maria, eu ultimamente estou muito fascinada com Gastão Machado. Nunca ouvi falar. Pois é, tá vendo? Era um jornalista, né? Também teatrólogo, ele escreveu várias peças. Né? E ele tinha... Já tem coisa para fazer esse fim de semana. Tá vendo? E era Nós temos 3 minutos. Ok. Era ele tem o acervo dele, a biblioteca dele foi doada à Vila Maria, né? A gente hoje tem uma parceria com a Câmara, que a gente está digitando esse material. E eu descobri esse personagem e fiquei muito fascinada com ele, assim, né? De ver todo o trabalho. Era uma pessoa, como eu disse, assim, uma pessoa que tinha ansiedade, queria descobrir, queria fazer, né? E com tão poucos recursos para trabalhar, né? Ele escrevia, eu fiquei tão impressionada com a quantidade de peças teatrais que ele escreveu. Eu fiquei muito fascinada, por exemplo, e talvez não seja tão conhecido, né? Um outro que sempre me chama atenção, eu até conheço pouco, mas eu tenho muita vontade de conhecer mais, é o Múcio da Paixão. Sim. Né? Que assim, eu acho que é um personagem também... E eu não podia deixar de falar, por exemplo, do Wilson Batista, que tem um papel, né? Até porque hoje a Casa da Vila Maria, a gente tem muita ligação com a questão da música, né? E toda hora a gente está falando sobre música, e eu acho que o Wilson Batista também é uma referência importantíssima para falar um pouco do âmbito da cultura, porque se a gente falar do âmbito da política, né, então eu estou tentando pensar um pouco até no porque nosso fica universo. Mais inerente ao seu tema. Exatamente, né? Você tem 2 minutos, eu gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais, quero agradecer muito a você, torço muito para que os problemas não só da UENF, mas os problemas do Estado venham a ser pelo menos minimizados para o bem de todos. E você pode contar aqui com a Terceira Via TV sempre que você precisar, tá bom? Fica à vontade. Não, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? É sempre bom a gente vir falar. E eu acho que o que eu poderia dizer para o final é que assim, a universidade hoje, essa gestão da universidade, ela, apesar de toda a dificuldade, ela está evitando todos os esforços para que a gente possa botar a Vila Maria no cenário da cidade. Está se mantendo viva. Exatamente. O cenário municipal, no cenário estadual, enfim, eu acho que existe apesar das dificuldades, eu acho que o objetivo final é esse, né? E para isso a gente precisa muito da comunidade, né? Eu tenho tido muita interlocução com muitas pessoas da cidade, né, que têm ido me procurar, muitas pessoas daqui que têm interesse em colaborar, em participar, em opinar, enfim, assim como também das universidades, assim, o pessoal da UF está muito envolvido, o pessoal do IFE, e isso é muito importante, né? Porque eu acho que ela é um espaço que ela vai para além da UENF, eu sempre digo isso. Eu acho que ela é um espaço, embora seja da UENF, o compromisso nosso é com as instituições públicas de ensino, com as pessoas da cidade. Então, eu acho que esse apoio é fundamental. Perfeito. Estamos terminando mais um programa Polêmica e até semana que vem com mais um entrevistado.